Henrique, o senhor como sociólogo, acho que é possível, nós vamos ver um mundo sem droga ainda um dia? Não, não vamos. Nunca houve. Nunca houve. Isso aí é sonho de uma noite de verão. Nunca houve um mundo sem droga, né? De formas diferentes, etc, etc. Isso não quer dizer que eu aprove isso aí, mas a realidade é essa, não? Você tem tipos diferentes, condutas diferentes, regulações diferentes, drogas diferentes, né? Nunca houve. Isso é a ideia da zero droga, que é a ideia que a ONU aceitou, os americanos. A ONU mudou um pouco, porque agora a ONU está confusa. Eu fui lá falar com o novo presidente da ONU, e ele fica confuso, porque o Kofi Annan era o chefão da ONU, e está do lado de cá, né? Falei lá com o Ban Ki-moon, chama-se o presidente atual. Levei um abaixo-assinado com 700 mil assinaturas para mexer com o protocolo da ONU. Ele criou uma força-tarefa. Então, algumas agências da ONU, ligadas a problemas sociais, desenvolvimento, já sabem que não pode ser, sabem que nós estamos falando aqui, né? Enquanto que o órgão oficial da ONU, hoje é controlado por um russo, que é ultra duro, porque na Rússia não tem conversa. A Rússia se possível, choque elétrico, como no passado, para curar droga, curar loucura, né? Mas é um dos países com mais consumidores, né? Enormemente. E tem um outro lado, que é da AIDS, porque o consumo por causa da seringa, não sei o que lá, nesses países, sobretudo, a China estava com esses problemas. Os chineses estão mais abertos, eles são mais racionais, estão começando a mudar a política. Os russos não. E a Ásia Central também. Quer dizer, a escalada de AIDS é enorme e está muito conectada com a droga. Nós, no Brasil, controlamos a questão da AIDS. Por quê? Porque nós quebramos o tabu, né? Eu era presidente da República quando isso começou a acontecer. Quer dizer, tomamos uma decisão que na época era difícil. Primeiro, tratamento é gratuito para todo mundo, né? É caro, mas é gratuito. Segundo, vamos ensinar, vamos botar na televisão propaganda o uso de condom. Num país como o nosso, naquele tempo não era fácil, a igreja era contra, mais ou menos, né? Que acabou sendo mais realista, mas nós quebramos o tabu. Tem um dado interessante que naquela época nós tínhamos a mesma prevalência de infecções do HIV da África do Sul, exatamente a mesma, né? Hoje nós temos 600 mil casos, mil infecções no Brasil, e lá eles têm 10% da população geral. Geral. Lá é terrível, né? E houve na África do Sul uma coisa patética. O então presidente, que é meu conhecido, o Beck, que é uma pessoa ilustrada e tal, disse que não havia AIDS, que isso era uma invenção do imperialismo. Que o vírus não tinha nada a ver com a África. Não tinha nada a ver com a África. Quer dizer, você vê um atraso. Aproveitar, explica o que são, que grupo é esse, o The Elders, e como é que foi criado e que objetivos tem? Isso é o seguinte, foi o Mandela, Nelson Mandela, que algum tempo atrás, uns 4 anos também, suscitado por 2 pessoas. Um é um cantor chamado Peter Gabriel e o outro é esse mesmo Richard Branson, que é também ligado à música, negócio da Virgin, que depois é dono da Virgin Airways. Ambos hoje são muito ricos, não sei quanto, mas parece que são muito. E queriam fazer alguma coisa que tivesse um significado global. E conversaram com Mandela e eles criaram o que eles chamam de The Elders. O nome é meio chato, os velhos. Mas você pode fingir que velho é wise. Mas nem sempre. Sábios. Nem sabe. Bom, então o Mandela convidou algumas pessoas. E teve a gentileza de me convidar. Na verdade, é o Nelson Mandela, que nesse momento já não está muito bem de saúde, já tem 90 e poucos anos, mas ele teve 28 anos na cadeia e tal. Enfim. A mulher dele, que é fantástica, a Graça Machel, que era viúva do Machel, que é o herói de Moçambique, e casada com Mandela, a mulher foi ministra da Educação há muitos anos, uma mulher extraordinária. Está lá o Kofi Annan, está o Martin Ahtisaari, que foi primeiro-ministro da Finlândia e é Prêmio Nobel da Paz. Vários aí são Prêmio Nobel. Está o Jimmy Carter, que também é Prêmio Nobel, e está uma senhora da Índia chamada Ella Bhatt, está aquela senhora Mary Robinson, que foi presidente da Irlanda e secretária de Direitos Humanos da ONU, e muito ligada aos movimentos feministas. Enfim, está um outro chamado Naqda Brahimi, que é o atual negociador na Síria, entre a Síria e a Palestina, sucedeu o Kofi. Enfim, esse grupo... está o bispo Desmond Tutu, que na verdade é o Sherman, é o presidente disso, que é o homem que fez aquele papel na pacificação da África do Sul.
E o que fazem os Eldas? Tem o propósito de, como são pessoas que têm já a vida feita, que têm independência, que não estão com o rabo preso, podem dizer o que pensam, não estão ligados a governo nenhum, né? Se metem em assuntos difíceis. Por exemplo, nós já fomos várias vezes, uma vez fui até chefiando a missão, a questão Palestina e Israel, Gaza. Falei com o primeiro-ministro de Gaza, que é do Hamas. E, por outro lado, tem certas causas que são difíceis de serem sustentadas. Por exemplo, na África, principalmente, mas não só, na América Latina também, há o casamento de jovens, de crianças, né? A família casa criança com criança e não sei o que e tal. E, junto com isso, há práticas de deformação sexual. E nós temos uma campanha muito ativa dos Eldas contra o casamento infantil, esse tipo de deformação. Alguns deles foram até a Coreia do Norte, que é a região, entrar nessas zonas que ninguém põe a mão porque tem medo, que pode ficar marcado, né? E foram lá, o Carter foi lá, a Coreia do Norte, ele é americano, foi presidente dos Estados Unidos, mas foi da Coreia do Norte. Então, o objetivo é ver se você pode dar voz a momentos, situações onde as pessoas não têm voz. Então, são tão, enfim, desinfelizes que você não tem quem fale por eles. E esse é o propósito dos Eldas, né? Mas sempre com uma ação não partidária, moral, político-moral, né? O caso dessa mutilação sexual das meninas, vamos tomar isso como exemplo, né? Durante muito tempo se respeitou isso como um valor cultural. Exatamente. E como sociólogo, assim, você acha que há possibilidade de interferir nesses... Só indiretamente, porque isso tem conotação religiosa também. Essa senhora Ella Barth chamava muito nossa atenção nisso, né? São coisas, todas as questões culturais são delicadas, mas você não pode cair num relativismo cultural de tal natureza que você vai permitir a discriminação da mulher. Aí é um assunto delicado. Eu acho que há certos valores que são genuinamente de natureza universal, né? Você não pode confundir esses valores com a manipulação de assuntos que não têm a mesma natureza. Vou dar exemplo. A forma de governo não tem nada a ver com um valor universal, né? Você não tem por que generalizar a democracia representativa. Não há. Alguns têm, outros não têm, uns querem, eu quero, eu acho bom, mas é eu que acho. Eu posso entender que outros queiram organizar de outra maneira. Agora, eu não posso aceitar que se apedreje de mulher, porque é adúltera. Isso não tem sentido, né? Esse tipo de discriminação. Como é que você faz para ser apropriado da sua ação? Uma questão moral, questão ética, né? O que realmente é algo que você tem que respeitar e não se meter, e o que você pode lutar para que haja uma mudança na cultura. Esse caso da mutilação sexual, eu acho que é um desses casos em que você tem que, de alguma maneira, procurar meios de que isso mude. E é muito complicado, porque você tem que tem que, enfim, sensibilizar líderes morais, inclusive religiosos. Porque se algum deles não dá abertura, é difícil que a coisa possa avançar. Mas a questão é que mesmo os líderes religiosos, mesmo quando são fundamentalistas, diante de certas evidências, abre sempre uma certa fresta, né? Daí a importância de você ter gente como esses Eldas, porque tem peso moral, né? Quem que vai bater a porta para o Mandela ou para o Desmond Tutu? É difícil se dizer que não, ou imaginar que a pessoa está ali por interesses menores, né? O político precisa da urgência do reconhecimento. Quando você já está um pouco além da política, cada um pensa o que quiser, eu vou fazer o que eu acho que é certo, né? Os Eldas pensamos assim. Fernando Henrique, puxando um pouquinho para a situação nacional, o senhor foi presidente da República. Eu acredito que todo presidente da República gostaria de dar um encaminhamento mais inteligente para a saúde pública do país. Eu acho que tenha havido algum presidente que pensasse o contrário. Quais são as dificuldades que um homem que chega a essa posição encontra na prática para tentar dar uma saúde um pouco mais decente para o povo brasileiro? São enormes. Quando eu fui presidente, primeiro eu fui ministro da Fazenda, tive que lidar com a saúde. Naquela época, qual era a grande questão? Era a inflação, o atraso de pagamento, os hospitais arrebentados, né? E você tinha que tentar resolver essa situação. Mais tarde, quando eu já era presidente da República,
eu levei o Jatene para ser ministro da Saúde. Por quê? Porque o Jatene tinha tido uma experiência no tempo do Collor e o Jatene tinha dupla vantagem, a meu ver, de ser um médico competente e ele entende de orçamento, bastante. Então ele sabe que tem que arranjar recurso, não sei o quê, lutou. Fizemos uma nova, mudamos a Constituição para permitir aumentar o imposto para a saúde. Logicamente aí começa a dificuldade. A área econômica não aceita, a área financeira, sobretudo quando está tendo austeridade por causa da inflação, é contra, né? Então eu tive que fazer uma conspiração com o Jatene e usar as conexões nossas. O Jatene tinha salvo o Antônio Carlos do coração, botou um pedaço de pele de boi, sei lá o quê, no coração do Antônio Carlos. De porco, né? E salvou o Antônio Carlos. Então o Antônio Carlos tinha uma dívida de gratidão, o Jatene. O Antônio Carlos era contra, o partido dele era contra, o PFL. Ele não queria aumentar imposto. Mas aí entra o Antônio Carlos. Então, entrou o Jatene. Mandava no partido. Mandava no partido, né? Convenceu o Luiz Eduardo, que era o presidente da Câmara, filho dele, que era mais contra ainda, de que aquela matéria tinha que passar. Então, o tempo todo é assim, eu tenho que segurar a área financeira do governo que não vê isso. É uma loucura. Eu tenho que, tá bem, você tem razão, mas dou razão para o outro. Quando o presidente não dá um sopro, o Congresso não vai. Qual é o problema? Qual é a dificuldade que tem do presidente ou de qualquer pessoa que esteja lidando com isso? É que você tem que transformar esses serviços, primeiro, em uma coisa mais profissional. E essas áreas estavam muito penetradas, voltaram a ser, por interesses partidários. E não partidários. Interesses que não eram a ver sem profissionalismo. Então você tem que lutar contra isso, lutar contra o aparelhamento da máquina. Você tem que segurar os partidos para poder aumentar a racionalidade. Tem que melhorar a qualidade da máquina. A máquina pública brasileira tem setores muito bons. Por exemplo, o Banco Central, as Forças Armadas, o Itamaraty, a administração da Receita. Agora, nas áreas sociais, geralmente não são boas. Nós reabrimos naquele tempo a escola de gestão, para poder ter gestores. Mas educação, saúde, previdência, a qualidade não é tão boa. Então você tem que melhorar essa qualidade. Então você tem que lutar contra interesses políticos, interesses das empresas, interesses das multinacionais. Nós tivemos que brigar muito para poder ameaçar de quebrar patente por causa da AIDS, né? E depois tem uma outra coisa, que é o seguinte: não adianta você ter o hospital e ter pessoa, tem que ter a atenção, o cuidado, né? E uma boa parte do que as pessoas reclamam é que não tem atenção, né? Eles são largados lá, né? Uma vez me perguntaram, uma coisa política aí, qual era um bom slogan. O Obama tinha, yes, we can. Digo aqui, yes, we care. Nós temos atenção, nós nos preocupamos com a pessoa, com o ser humano, né? Bom, e isso não é fácil, porque, no fundo, depende também um pouco do salário, porque o Chico está trabalhando lá, ganha mal, veio de longe para atender a enfermeira, a atendente, o varredor do chão, está com raiva de tudo, porque, enfim, a vida é horrível, né? Então, é muita coisa junta para ir resolvendo, né? Eu não sou pessimista no sentido que antes não tinha nada. Você hoje tem, não é satisfatório. Você vê em todas as pesquisas, o número 1 que reclamam é saúde, né? E você, como médico, sabe como é isso, né? Reclamo. Agora, que pode melhorar? Pode. Mas eu acho que precisa ter continuidade. Não dá para mudar ministro, mudar diretor de hospital a toda hora. Profissionalismo, né? E motivação, portanto, salário junto, né? Mas não é só. E para dar atenção, né? A educação também, mas é no decorrer do tempo. A saúde é ali, naquela hora. Então, eu acho que é isso. Não creio também que haja uma fórmula mágica. E acho que tem melhorado, não é suficiente o que melhorou, não é? Mas se nós não profissionalizarmos mais e não dermos mais consciência aos líderes políticos de que não dá para brincar com saúde, que não pode transformar a saúde em arena de voto, e não pode, tem que ter uma coisa, tem que ter maior, nem educação, né? Eu só contar uma pequena anedota sobre educação. Quando o presidente Itamar Franco ia ser presidente, porque o Collor ia ser impedido, e eu tinha sido colega dele, e o Itamar um dia, ainda antes dele ser, perguntou se eu aceitaria ser ministro do exterior. Eu digo: olha, Itamar, eu não preciso ser nada, eu te ajudo sem ser ministro. Agora,
Se você quiser, exterior até que tudo bem, eu tenho uma certa, enfim, contato e tal, andei pelo mundo, tudo bem. Mas eu só perguntava a ele sobre educação, o tempo todo. Até que ele achou que eu queria ser ministro da Educação. Eu falei, tá, mas olha aqui, eu tinha um professor, Lorival Gomes Machado, que dizia que educador é a mãe. Eu não sou educador, eu sou pesquisador, professor, mas eu não sou educador. Minha preocupação é outra, é que eu quero ver se você vai botar lá alguém que entenda que a educação não é para fazer clientelismo. Ele pôs uma pessoa que não era clientelista. Não é para fazer nomeação, não é para aumentar o número de votos. Né? Eu me lembro, no caso também, aí não vou dar os nomes, no tempo do Itamar. Eu queria manter o Jatene, naquela época. Mas havia uma implicância contra o Jatene por outras razões que não tinham procedência. Então, eu tentei convencer o Itamar de fazer um outro ministério e tal. Não adianta. Foi nomeado um ministro e o ministro tinha um propósito, fazer um partido, fortalecer o partido dele. É óbvio que não funcionou. Óbvio que não funcionou. Você ficou 2, 3 anos marcando passo, a educação, a saúde não avançou, deu para trás, comparado com o Jatene, porque tinha essa visão. Eu sei lá se o Jatene é de esquerda, de direita, ele é competente, ele sabe gerir, ele é bom para aquele negócio, né? O outro lá era de esquerda, mas que, meu Deus, para quê? Para fazer partido? Podia ser de direita, também não serviria. E as questões são tão complexas, não é, Fernando Henrique? Você vê, isso que vocês fizeram na época, de distribuir medicação gratuitamente para os pacientes portadores de HIV. Você veja, mudou, nós estávamos com uma epidemia, podíamos ter 10% da população adulta infectada hoje, como a África do Sul tem. Nós temos 600 mil, que não é um número pequeno, mas é um número muito menor do que aquele anterior. E nós mudamos a história da AIDS no Brasil e na África também. E no mundo inteiro, na verdade, porque eu lembro bem das conferências de AIDS, onde se dizia que não adiantava dar remédio para populações pobres, porque eram remédios difíceis de tomar, com alguns deles com várias tomadas por dia. E nós mostramos para o mundo que isso foi possível fazer no Brasil. Quer dizer, uma medida tomada aqui teve um impacto enorme. Hoje são milhões de pessoas que recebem tratamento gratuito na África. Né? Você se lembra como foi na reunião de Doha, que era uma reunião da Organização Mundial do Comércio? O Serra era ministro e o Celso Amorim era negociador, eu creio. E eles foram lá e ameaçaram de quebrar a patente para poder conseguir que as multinacionais aceitassem um preço razoável por causa disso, para baratear a saúde. E depois vieram os genéricos. O genérico foi uma luta. Aliás, começou com o Itamar, mas quem implementou foi o Serra, né? Então, para você atender essa massa em saúde, educação, é muito complexo. E precisaria de uma espécie de movimento nacional de conscientização. E não tem dono da bola. Você tem que discutir os temas, né? Porque ninguém sabe, vou fazer isso e dá certo. Não é bem assim. Nada na vida é assim. Você tem que, como na droga, você tem que ver, não tem receita. Né? Agora, em saúde tem experiência, você sabe o que dá certo ou o que não dá certo. Né? Agora, quando eu vejo, infelizmente, que você tem corrupção na área da saúde, é uma coisa escandalosa. Né? E tem. Isso sim devia ser crime hediondo, né? Esse é crime hediondo, né? Devia ser mesmo. Mas tem, quer dizer, é uma coisa que realmente repulsiva, né?